Olá, amigos. No ar, mais um programa Admirável Mundo Novo. Hoje, o meu convidado de honra é um velho amigo e uma pessoa que eu respeito muito conhecimento. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês o conhecem, porque trata-se nada mais, nada menos do que o Dr. Helge Panzer, que é um respeitável especialista em radiestesia, geobiologia e também um dos sensitivos mais especiais que eu já tive a oportunidade de observar no seu trabalho, quando se trata de uso do pêndulo e também de aparelhos ditos psicotrônicos. Chamei o meu bom amigo Helge Panzer para participar do nosso programa Admirável Mundo Novo, porque ele está se preparando para proferir um curso em 3 módulos de radiestesia, geobiologia e qualidade de vida. Uma oportunidade imperdível para quem se interessa pelo assunto e até mesmo quem não se interessa, saber como funciona a coisa e que uso prático se pode obter desse conhecimento. Então, sem maiores delongas, Helge, seja bem-vindo ao programa. É um prazer tê-lo aqui. Sinta-se em casa. E de cara, radiestesia, acho que muita gente já conhece, já ouviu falar, embora assim, a voo de pássaro. Mas geobiologia, caramba, explica isso, amigo. Jaime, em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo e estou muito satisfeito em estar aqui com você. E eu gostaria de dizer, quando você pergunta a respeito de geobiologia e radiestesia, a geobiologia é o grande universo no qual a radiestesia está incluída. Então, geo é terra, biologia é biologia que todos nós sabemos o que é. Então, a interferência, a influência da terra, do ambiente em que as pessoas vivem, do contexto, isto é a geobiologia. E ela tem uma ligação muito íntima com a radiestesia, porque um dos aspectos dela é a radiestesia, e é um assunto sobre o qual nós nos estenderemos mais durante esse programa. Muito bem. Aqui na chamada do conteúdo programático de cada módulo, tem uma parte que me chamou a atenção, porque eu sei que o primeiro, antigamente, agora tudo mudou, mas antigamente a primeira condição para o camarada se envolver com radiestesia era chamada vocação. E essa vocação, essa sensibilidade para mexer com o dual rod, com a varinha, né, para captar veios de água no subsolo, essa coisa toda. Lógico, dependia de treino, dependia de técnica, mas era necessário que a pessoa tivesse o dom. E normalmente esse dom já vem com a pessoa quando ela nasce. Tem umas que têm o dom, tem outras que não têm. E aqui diz: como praticar a radiestesia sem nenhuma sensibilidade e treino especializado. Aí eu digo, caramba, eu pensei, sim, já sei, hoje temos condições, mas talvez os telespectadores não tenham essa informação. Explica para os nossos amigos telespectadores como uma pessoa sem o dom da radiestesia, ela pode obter diagnósticos de radiestesia sem ter o dom. Bom, a radiestesia passou nesses últimos 30, 40 anos por grandes mudanças, digamos assim, por acréscimos de conhecimento. Então, antigamente,
o radiestesista era aquele que tinha o dom. Então nós temos, como hoje existe, em todos os tempos existia, o pianista, o violonista, aquele que ficava treinando durante meses, anos, e tornava-se um instrumentista mais ou menos. E tinha aquele que tinha o dom, que em questão de alguns meses se tornava um virtuoso. Bom, com a radiestesia isso também acontece. E isso gera uma frustração. E eu procuro fazer e não consigo, o que é isso? Então, nós hoje incorporamos aos conhecimentos da radiestesia um aspecto que é o eletromagnetismo. Nós hoje somos bombardeados de todos os lados em doses muito grandes de ondas eletromagnéticas, micro-ondas e os mais diversos tipos de radiações que afetam o nosso corpo físico, afetam o nosso sangue, porque como o sangue é magnético, se nós estamos expostos a uma fonte magnética durante muito tempo, isto gera uma série de distúrbios, tanto no transporte de oxigênio pelo corpo, como também no sistema glandular. Então, esses problemas todos são gerados por esse aspecto que a radiestesia incorporou, que é o eletromagnetismo. E aí nós temos algumas coisas. Por exemplo, lá perto de minha casa, existe um prédio de uma repartição governamental, onde, num espaço relativamente pequeno, nada mais do que 5 cavalheiros, 5 cidadãos, tiveram câncer de próstata. E 2 senhoras, que também trabalham nesse setor, tiveram câncer de mama. E então fui procurado. Aí eu olhei ao redor e logo constatei que de um lado do prédio havia uma antena de celular bem grande e do outro lado outra, numa distância de uns 30 ou 35 metros uma da outra. E além disso, nesse ambiente há uma sala em que a temperatura tem que ser muito elevada para que o sistema lá funcione. Então, muitas coisas relacionadas com o telefone celular, com o micro-ondas, com a radiação eletromagnética dentro e fora do local onde se mora e se trabalha, aparelhos que se usa dentro de casa, podem ser, de uma certa forma, trabalhados ou neutralizados, sem que a pessoa tenha lá ou nenhum conhecimento. É só chamar a atenção como é que se deve proceder nesses casos. Então, isso é um aspecto da radiestesia que não depende de conhecimentos, ou vamos dizer assim, da sensibilidade radiestésica. A mesma coisa também acontece com posturas das pessoas dentro de casa, certos tipos de dores, certos tipos de deitar na cama, de se mexer, e uma série de outros fatores dessa natureza que são quase sempre características de distúrbios que podem ser relacionados com a radiestesia. Então, esses fatores, uma vez interiorizados, alertam a pessoa do que ela deve fazer, o que deve deixar de fazer. Existem aparelhos que praticamente medem tudo em termos de vibrações, né? Porque hoje o mundo é vibracional. Então, eu descobri que com um microamperímetro, né, que mede a amperagem na ordem de milionésimo de ampere, né, você usa esse aparelho para verificar qual é a tua carga elétrica, né? Então, pela carga que a pessoa tem, você estabelece a média de carga elétrica que a pessoa gera e também você mede se ela naquele momento está num pico de carga ou se ela está enfraquecida e a amperagem dela é baixa. E aí
tenta-se, através de N métodos, colocar sempre na média daquela pessoa. Nós sabemos também que tem pessoas que têm alta amperagem, outras que têm baixa amperagem. Um exemplo de uma pessoa que eu conheci que tinha alta amperagem era o famoso Frei Ugolino, lá de Santa Amaro da Imperatriz. Esse é um dos aparelhos, mas existem inúmeros. Se tem fácil acesso hoje em dia a esses aparelhos ou é só coisa para um pequeno grupo de pessoas que detêm esse conhecimento? Bom, eu poderia dizer que quando a gente fala em vibração, a gente tem que ter em mente a frequência, né? Quer dizer, todo o universo vibra em frequências diferentes. Todos os seres vivos vibram em frequências diferentes. Inclusive seres vivos da mesma espécie, como por exemplo o ser humano, cada um tem sua frequência específica, que é o conjunto das frequências do seu organismo, que oscila evidentemente, mas está dentro de um padrão. E cada pessoa tem a sua frequência, que é uma frequência única. E esta frequência é idêntica ao número do telefone da pessoa, ou então idêntica à impressão digital. São únicas, né? Muito bem. Então, amigos telespectadores, isto é parte do que vai ser tratado no primeiro módulo, são 3, do curso de Radiestesia, Geobiologia e Qualidade de Vida. Para informação complementar, o primeiro módulo vai ser processado agora no dia 17 de maio. O segundo módulo, que nós ainda vamos tratar sobre ele, vai ser em 14 de junho. O terceiro módulo, 12 de junho. De julho. Então, em 3 meses vocês vão receber a informação, sedimentar a informação e garanto que vocês vão sair bem mais informados sobre esse assunto tão apaixonante. Vale também frisar que cada módulo é independente um do outro. Então, vocês podem até escolher qual o módulo que vocês preferem. O ideal seria que vocês fizessem os 3 módulos para terem a visão panorâmica, de conjunto. Estamos indo para os nossos comerciais e já voltamos. Não saiam daí. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Na antiga Desterro, uma pequena capela foi erguida, e com ela cresceu até tornar-se a Catedral de Florianópolis. Pelas cercanias do centro antigo da cidade, nasciam ruas, praças, que ganhavam igrejas para amparar os moradores de novas servidões. Da Fundação Cultural Franklin Cascais para a nossa memória.
TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Estamos de volta conversando com o nosso convidado especial, Dr. Helge Panzer, que, como já foi dito, ele está se preparando para proferir um curso sobre radiestesia, geobiologia e qualidade de vida. Bom, amigo, você na primeira parte aqui do programa, você falou que a interferência de muitos aparelhos eletrônicos, principalmente antenas, elas causam desequilíbrios vibracionais que afetam a saúde da pessoa. Eu não sou um especialista, muito pelo contrário, em radiestesia e geobiologia, mas eu já sabia, sempre soube, de que qualquer residência, qualquer imóvel situado a uma distância relativamente curta de uma subestação de energia elétrica cria muitos problemas de saúde para os moradores daquela região. Deveria até haver uma legislação, e se é que existe, ao que parece não é levada a sério, de que subestações deviam de ficar em lugares isolados para não criar problemas de saúde. Como é que você vê essa situação no dia a dia, principalmente aqui da população do Brasil? Porque eu sei que na Europa isso é levado muito a sério. Bom, a União Europeia tem uma lei que vale em todos os países do mercado comum, que determina que as redes expostas de alta tensão devam ficar afastadas no mínimo 400 metros de qualquer moradia ou de qualquer construção que tenha algo que seja frequentado por pessoas. Aqui nós temos problemas seríssimos, mesmo aqui em Florianópolis. Nós temos aí na região da Avenida das Torres redes com 200, se eu não me engano, 200 kV, que é uma coisa fortíssima, que passam por cima de casas. E essas pessoas se queixam de problemas muito sérios. Nós temos também outras estações rebaixadoras aqui na região de Florianópolis. E eu tive um caso muito interessante. Duas moças e um rapaz tinham herdado uma oficina mecânica do seu pai. E como tinha muito movimento, eles resolveram alugar um galpão num outro lugar. E passado o galpão para esse lugar, que ficava a menos de 50 metros de uma estação rebaixadora, eles notaram que estavam se sentindo mal, estavam tendo sensações muito esquisitas, não conseguiam dormir. Os funcionários começaram a brigar entre si, já funcionários antigos, e a freguesia começou a minguar. E aí me chamaram, eu fui lá, fiz a verificação e constatei que realmente o eletromagnetismo estava em níveis altíssimos, né? E tomou-se algumas providências e se conseguiu, através de alguns procedimentos, reduzir esse efeito e, com os resultados obtidos, ela continua até hoje lá. Os clientes começaram a voltar e está funcionando corretamente. Não, funciona, não há dúvida que funciona. Há muitos anos atrás, eu tinha um casal de amigos que eles começaram a ter problemas sérios de saúde e principalmente a esposa, né, desse casal, ela se queixava que ela não conseguia ficar dentro de casa, porque ela se sentia inquieta dentro de casa e muitas vezes ela ficava na porta de casa ali, porque era entrar em casa e ela se sentir mal.
E eu me lembro que na época eu chamei o meu bom amigo Helg para ele medir a vibração da casa. E qual não foi a nossa surpresa quando o Helg mediu e descobriu que a casa vibrava mal. E, resumindo, a dica foi ou que fizessem a cura da casa, que isso é possível, ou então que, se possível mesmo, o ideal seria que eles saíssem da casa. E eles realmente saíram. Eu, por curiosidade, ao longo dos anos, acompanhei a história das pessoas que alugaram a casa ou que compraram essa casa, e qual não foi a minha constatação de saber que os casais, ora, se separavam, se divorciavam, ou então um dos componentes do casal ficava doente e houve caso de óbito, ou então as pessoas, sei lá, quase que tinham problemas sérios de ordem emocional, tudo por causa da vibração da casa. Helg, você que foi parte integrante dessa história, realmente isso pode ocorrer não só com relação à saúde, mas como você ainda há pouco citou, pode mudar até a convivência das pessoas que mudam dentro da casa. Tudo isso devido a qualquer tipo de problemas vibratórios dentro de um ambiente de um lar? Geralmente esses fenômenos não são um só, né? Frequentemente não é só eletromagnetismo, mas também tem problemas de ordem telúrica, memória das paredes, que a gente vai falar numa outra oportunidade, e uma série de outros fatores que conjugadamente, então, dão sérios problemas para essa família ou essa pessoa, né? Nós tivemos um caso há uns 8, 10 anos atrás, mais ou menos. Existe uma escola técnica que funciona no município vizinho aqui, e havia duas secretárias e o diretor da escola que trabalhavam exatamente em cima de um grande transformador. E ele, o diretor da escola, nunca ficava na sala, e as duas moças que trabalhavam na secretaria tinham que ficar lá e se sentiam muito mal. E aí um dia me procuraram, e eu fui com aparelhos, medi lá, e chegamos à conclusão que esse local era absolutamente inapropriado para que uma pessoa trabalhasse nesse local. Então fizemos uma reunião com o diretor da escola e as duas secretárias, e ele imediatamente achou um outro local e transferiu à secretaria os setores responsáveis que funcionavam nessa área para um outro lugar, e o problema não se repetiu, né? Então se fez um depósito naquele lugar. Muito bem. Então, amigos, como vocês podem ver, nesses exemplos assim pensados ao acaso aqui no nosso programa, vocês veem a importância de se ter conhecimento sobre o que é que a radiestesia pode trazer de utilidade para a vida de vocês, e principalmente a geobiologia, porque ela influencia diretamente na qualidade de vida das pessoas. Então, aproveitem a oportunidade, porque, como já foi dito, temos um curso para ser realizado a partir do dia 17 de maio, aqui em Florianópolis, ministrado pelo Dr. Helg, e esse vai ser o primeiro módulo, que nós vamos tratar basicamente disso. O segundo módulo, em 14 de junho, um mês depois, trará outras informações, principalmente sobre as chamadas casas que matam, entre aspas. Isso, inclusive, é o título de um livro muito famoso que justamente fala de casos práticos, de ocorrências sobre esse assunto. E o terceiro módulo, que vai ser proferido no dia 12 de julho, fecha o ciclo mostrando os equilíbrios e desequilíbrios que podem ser detectados pela radiestesia e pela geobiologia, inclusive utilizando o famoso Quantec. Então,
eu peço aí à produção que coloque os dados para contato com o Dr. Helg, para se inscreverem nesse curso que, na minha maneira de pensar, é imperdível. Portanto, amigos, fiquem atentos e procurem se informar com maior profundidade. De momento, já estamos chegando ao final do nosso programa e, como o assunto é muito vasto, eu convido novamente o nosso amigo Helg para, no próximo programa, ele continuar falando sobre o tema que nós estamos tratando agora. De momento, Helg, te agradeço imensamente a tua disposição de vir ao meu programa e desejo que você seja muito feliz em transmitir os seus conhecimentos para os seus futuros alunos. Marcamos já para o próximo programa a continuação desse assunto. Muito obrigado, amigo, um abraço e aos telespectadores uma ótima semana e nos vemos semana que vem neste mesmo horário. Até lá!